Um brilho que promete o impossível. Um simples cartão dourado que, segundo rumores, poderia valer até 5 milhões de dólares e já esteve associado ao nome de Donald Trump. Havia quem dissesse que apenas segurá-lo poderia garantir cidadania americana imediata. Seja um símbolo ou uma realidade, uma coisa é clara. A essência do ouro sempre foi muito além do metal. É poder que se pode segurar, é ambição que se pode vestir. O ouro se manifesta em toda parte no mundo do luxo, desde supercarros vistosos até bifes coroados com flocos de ouro comestível, que chegam a custar milhares de dólares por porção. Mais de 4.000 toneladas de ouro são extraídas a cada ano ao redor do mundo. Mas por trás desse brilho, existe uma jornada longa e intensa. Ela começa nas profundezas da terra, com rochas antigas, e termina com barras de ouro puro trancadas dentro de cofres. A partir daqui, a jornada nos leva para o interior da maior mina de ouro dos Estados Unidos, onde as primeiras e minúsculas partículas de ouro são separadas de rochas com milhões de anos. Com o auxílio da tecnologia moderna, esses pequenos fragmentos são convertidos em reluzentes barras de ouro, carregando tanto um valor real quanto um poderoso significado simbólico. É uma travessia que vai da escuridão sob a terra até o mundo ofuscante da riqueza e do status. Ele brilha com a luz do presente, mas sua história foi forjada na escuridão das cavernas. A relação da humanidade com o ouro remonta aos nossos dias mais primitivos. Há mais de 6.000 anos, na era neolítica, o metal já era moldado em joias, objetos sagrados e utensílios especiais para governantes e elites. O que distingue o ouro não é apenas seu brilho, e sim sua resistência implacável ao tempo. Ele não enferruja, não desbota e não se desgasta. Em um mundo em constante mudança, o ouro é um dos poucos elementos que nunca precisa reafirmar seu valor. Por isso, tornou-se um símbolo duradouro de poder, riqueza e confiança. Ele não se oferece ao mundo, permanece um segredo, guardado nas entranhas da terra. Normalmente, o ouro não é encontrado simplesmente sobre o solo. A maior parte se esconde no interior de antigas camadas de rocha, como quartzo ou sedimento, acumuladas e comprimidas ao longo de milhões de anos. Com o tempo, o vento e a água erodem essas rochas, arrastando minúsculas partículas de ouro para rios e riachos. Mas para encontrar vestígios reais, é preciso cavar fundo ou explodir montanhas para alcançar o minério. O ouro não espera na superfície. Ele se revela apenas para aqueles pacientes o suficiente para procurá-lo em profundidade. Uma faísca em um riacho. Foi o suficiente para incendiar uma nação. Em 1848, uma pequena descoberta na Califórnia mudou o curso da história da americana. Um punhado de flocos dourados e brilhantes foi encontrado em um riacho, e de imediato, o país inteiro entrou em um frenesi. Milhares e milhares de pessoas correram para o oeste, dando início à mais famosa corrida do ouro do século XIX. As pessoas deixaram cidades, abandonaram fazendas e partiram com uma única esperança: enriquecer com o ouro. O que a terra entregou com facilidade já se foi. Agora, a busca exige que se desafie o impossível. Após milhares de anos de mineração, a maior parte do ouro de fácil acesso já se esgotou. A escavação avança para camadas de rocha que antes ninguém ousava tocar. Para obter apenas uma onça de ouro, os mineradores frequentemente precisam mover de 30 a 50 toneladas de rocha. É um volume colossal, mas a indústria não desacelera. Com máquinas modernas, tecnologia de GPS e métodos de processamento avançados, a mineração a centenas de metros de profundidade tornou-se uma realidade. E mesmo que os riscos e os custos continuem a aumentar, o valor do ouro mantém a caçada viva. O brilho do ouro nasce na poeira vermelha, sob um sol que não perdoa. Em Uganda dizem que a terra vive sobre o ouro, mas aqui ele não reluz em vitrines. Permanece oculto sob o pó, o suor e infâncias interrompidas. Famílias inteiras, com crianças pequenas demais para escrever o próprio nome, empunham pás enferrujadas. Elas seguem seus pais para dentro do solo seco e implacável, na esperança de desenterrar algumas fagulhas preciosas. Com pouco mais de $1 por dia para sobreviver, a mineração de ouro não é um emprego. É uma questão de subsistência.
o preço do metal não é pago apenas em trabalho, mas na saúde de crianças que crescem respirando poeira em vez de sonhos. Suas salas de aula são as margens dos rios. Seus brinquedos são as ferramentas. Para elas, o ouro não é um símbolo de riqueza, mas a única chance de chegar ao fim de mais um dia. A caçada ao ouro começa com o som de um detector de metais portátil e um bom par de ouvidos. Os garimpeiros caminham lentamente, com os olhos fixos no chão, atentos ao menor sinal sonoro do aparelho. Cada bip traz um lampejo de esperança, um indício de que o ouro pode estar escondido logo abaixo. Mas este trabalho não se baseia na sorte. Garimpeiros experientes sabem onde procurar, perto de quartzo, ardósia ou em áreas onde o ouro foi depositado pela água no passado. Assim que recebem um sinal, a equipe se lança ao trabalho e o esforço real começa. Os buracos se aprofundam cada vez mais, às vezes por dezenas de metros, escavados apenas com a força de pás, picaretas e músculos humanos. Nenhuma máquina. Em alguns locais, troncos de árvores são usados para escorar os túneis, mas o risco de desabamento é uma constante. Para descer, os garimpeiros se agarram a cordas. À medida que avançam, precisam rastejar por passagens estreitas, mal largas o suficiente para um corpo deitado de lado. Cada buraco é como uma aposta. Pode não levar a nada ou revelar rochas que valem o salário de um mês. Na escuridão, a única luz vem do brilho trêmulo das lanternas de cabeça. Cada pá cheia de terra é carregada de expectativa. O ouro não está em blocos, mas escondido em grãos minúsculos dentro de rochas empoeiradas, como se testasse a paciência de quem o busca. Sacos pesados de terra são amarrados com cordas e puxados para a superfície por sistemas de roldanas rudimentares, empilhados à espera de serem triturados. Cada saco é um bilhete de loteria, cujo prêmio só será revelado após o processamento. A partir daqui, os pesados sacos de terra recém-içados das profundezas iniciam sua segunda jornada. Uma jornada repleta de incerteza, onde cada carga pode conter uma fortuna ou absolutamente nada. Eles são despejados em uma longa esteira transportadora, com um ruído metálico ecoando pelos rolos de aço. Lentamente, avançam em direção a um funil de metal gigantesco que se ergue na outra ponta, como uma boca aberta, pronta para devorar tudo. Ondas de rocha e solo marrom acinzentado despencam, chocando-se contra o aço e caindo violentamente na entrada do triturador. Água é bombeada sem parar para controlar a poeira, manter o maquinário resfriado e criar uma mistura espessa que ajuda a carregar os materiais mais leves. Conforme essa polpa flui, as partículas mais pesadas, como o ouro, se houver, afundam lentamente, enquanto os sedimentos mais leves são lavados. Este é o primeiro momento real de separação, mas é apenas o começo. Uma vez concluído o processo de trituração, o excesso de água é drenado. Em seguida, a massa restante é movida para uma zona diferente, onde se inicia uma etapa muito mais delicada e perigosa, a adição de mercúrio. Embora o mercúrio seja notoriamente tóxico, conhecido por causar câncer e graves distúrbios neurológicos, ele continua sendo o único químico acessível na região, capaz de dissolver o ouro e separá-lo das impurezas restantes. Os trabalhadores amassam essa mistura contaminada por 20 a 30 minutos, até que se forme um amálgama cinzento e pastoso. É uma fusão de ouro e mercúrio, unida pela pressão e pelo desespero. Essa massa é então aquecida, fazendo o mercúrio evaporar e desaparecer no ar, deixando para trás apenas o ouro bruto. O processo é simples, primitivo e devastador. Cada grama de ouro recuperado aqui carrega um custo invisível: a saúde dos trabalhadores, especialmente das crianças que inalam os vapores tóxicos muito antes de compreenderem o risco. Para obter apenas 9,25 onças de ouro, com valor aproximado de $10.400, os garimpeiros precisam extrair e processar mais de 19 mil toneladas de terra. E as pessoas que realizam todo esse trabalho? A maioria ganha apenas $1 ou $2 por dia. A terra treme, não por um abalo sísmico, mas por uma força controlada e precisa. Em um contraste gritante com o trabalho manual de baixo rendimento,
A mineração moderna em locais como Nevada emprega maquinário pesado e tecnologia avançada para extrair ouro em uma escala monumental. Essa abordagem não apenas impulsiona a eficiência, como também ajuda a mitigar o impacto ambiental. O processo começa com a perfuração de poços profundos no solo, que alcançam entre 30 e 65 pés. Uma imponente sonda de perfuração, montada sobre um caminhão robusto e repleta de dutos hidráulicos, crava tubos de aço na rocha sólida com uma força e precisão incríveis. Esses furos são então preenchidos com explosivos, cuidadosamente preparados para romper as camadas de rocha. Técnicos posicionam detonadores em cada perfuração, e um único local pode ter de 50 a 100 deles, todos conectados e sincronizados com exatidão. No momento certo, os explosivos são acionados simultaneamente. Explosões poderosas sacodem a área, lançando densas nuvens de fumaça para o ar. A força é tão intensa que rasga seções inteiras da montanha, quebrando rochas maciças em milhares de fragmentos menores e facilitando a coleta para a próxima etapa. Quando a poeira assenta, uma nova paisagem de rocha fragmentada se revela. Escavadeiras pesadas entram em cena para iniciar a coleta. A cada concha, elas reúnem pedaços de minério aurífero e os depositam em um longo sistema de esteiras transportadoras que percorre a borda do local de mineração. Este sistema foi projetado para operar de forma contínua, transportando o minério da área de detonação até um armazenamento temporário, sem interrupções. Todo o processo é monitorado de perto para maximizar a velocidade e minimizar qualquer perda de material. A partir dali, as pilhas de minério selecionados são carregadas em grandes caminhões basculantes, cada um capaz de transportar dezenas de toneladas em uma única viagem. Esses caminhões partem em filas constantes, entregando o minério à usina de refino. Montanhas de rocha são movidas para encontrar um brilho quase invisível. Na usina de processamento, o minério viaja por esteiras transportadoras totalmente automatizadas, permitindo um fluxo rápido e contínuo através da instalação. Embora cada tonelada de rocha contenha apenas 0,05% de ouro, um único grama escondido entre milhares, esse vestígio minúsculo está longe de ser inalcançável. Com o auxílio de tecnologia de refino de ponta, a usina consegue isolar e extrair aquela partícula de ouro com notável precisão e eficiência. O minério é então alimentado em um gigantesco moinho de bolas. Um trovão contínuo de aço contra pedra ecoa pela usina. A máquina gigante, carregada com dezenas de milhares de esferas de aço, que pesam de algumas libras a mais de 60 libras cada, soma centenas de toneladas de metal maciço. Conforme o moinho gira, as esferas despencam sobre o minério, esmagando-o com uma força tremenda. Pouco a pouco, as rochas são pulverizadas até se transformarem em um pó fino. Este processo de moagem opera continuamente por 20 a 30 minutos, quebrando o minério até que ele se torne quase um talco. Nesse ponto, a extração do ouro se torna muito mais fácil e eficiente. O pó sólido da Terra está prestes a se tornar um fluxo líquido. Em seguida, água é adicionada ao minério triturado, transformando-o em uma pasta espessa, semelhante a uma lama. Essa consistência facilita a separação do ouro dos materiais indesejados. A mistura é então transportada por uma rede de esteiras e direcionada para grandes tanques a céu aberto. É nesses tanques que o ouro será extraído, usando uma combinação de reações químicas e processos físicos. Começa a alquimia silenciosa, onde a química substitui a força bruta. Quando a pasta de minério é despejada nos grandes tanques, o processo de extração de ouro se inicia com uma etapa simples, porém eficaz: a separação física. Em seguida, agentes químicos como o cianeto são adicionados para dissolver qualquer ouro remanescente, ajudando a separá-lo das substâncias indesejadas ainda misturadas ao minério. A solução líquida resultante é então bombeada para uma célula eletrolítica. Ali, um fluxo constante de corrente contínua é passado através da solução que contém o ouro. Em um silêncio quase total, o metal precioso começa a tomar forma.
Dentro do tanque, os íons de ouro se movem em direção ao eletrodo negativo e gradualmente se depositam como uma camada sólida de metal puro, aderindo firmemente à superfície. Todo o processo ocorre sob condições cuidadosamente controladas. Isso garante que o ouro formado seja quase 100% puro, livre de contaminações. O metal renasce no fogo, sua purificação final. Após o processo de eletrólise e a separação do ouro puro, ele passa por uma etapa de fundição em alta temperatura, atingindo cerca de 1.200 graus Celsius. O objetivo é eliminar completamente quaisquer impurezas restantes, enquanto transforma o ouro em estado líquido para facilitar a moldagem. A fundição também ajuda a tornar o ouro mais macio e uniforme, criando as condições ideais para ser moldado em barras. Este processo não apenas confere ao ouro sua forma padronizada, mas também preserva sua pureza depois que ele esfria. O brilho líquido se solidifica, capturando a luz pela primeira vez em sua nova forma. As barras de ouro tomam forma lentamente, após serem despejadas em moldes e deixadas para esfriar gradualmente ao ar livre. Uma vez sólido, o metal se torna duro e brilhante, com a aparência limpa e retangular que define uma barra de ouro comercial padrão. Em seguida, o ouro é colocado em uma balança para determinar seu peso exato. Em média, cada barra pesa entre 1 e 2 quilos. Uma barra grande contém cerca de 99,99% de ouro puro, com menos de 0,01% de impurezas metálicas residuais. Após uma jornada de força e fogo, um último banho refina seu valor. Depois de pesado e inspecionado, o ouro passa por um processo de limpeza com uma solução de ácido suave. Esta etapa ajuda a remover impurezas como metais pesados e compostos remanescentes do processo de fundição, sem afetar o ouro puro. As barras de ouro purificado são transportadas para os principais bancos dos Estados Unidos, incluindo o Federal Reserve. Lá, elas são armazenadas em cofres de alta segurança, sob a vigilância de pessoal profissional. O ouro é cuidadosamente preservado para garantir segurança máxima e confidencialidade absoluta, desempenhando um papel crítico na manutenção das reservas financeiras da nação. Ele viaja pelo mar e pelo tempo, um fio dourado costurando continentes. Nossa expedição, partindo da África e cruzando o oceano até as Américas, seguiu esse rastro para revelar como o ouro é de fato concebido. Talvez agora a palavra ouro carregue um significado mais denso, uma ressonância que transcende seu simples valor material. É o despertar de uma nova curiosidade, uma percepção mais aguçada do que realmente repousa sob o brilho do metal precioso. Um sinal de que muitas outras histórias fascinantes e inesperadas ainda esperam logo adiante para serem contadas.